Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM e também, né, ah, os que nos acompanham através dessa live, através do Face, enfim, nós estamos aqui para levarmos, né, a todos aqueles que nos ouvem, levarmos a todos aqueles que, como nós, buscam no Evangelho de Jesus, buscam na base da doutrina, buscam no dia a dia os valores, né, as respostas, os princípios que hão de auxiliar cada um de nós sermos pessoas melhores. A base de todo o Evangelho é o desapego. Quando Jesus disse, né, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, e que nesses dois princípios se encontra toda a lei e todos os profetas, significa dizer que de um lado as coisas são relativamente simples e de outro elas exigem de cada um de nós uma compreensão muito grande para verdadeiramente entendermos, né, o que é amar a Deus sobre todas as coisas. O que é fazer ao irmão o que gostaríamos que nos fizesse. Então, o nosso objetivo, o nosso desejo, o motivo até de nós estarmos aqui é exatamente isso, né? Levarmos a todos vocês, através desses canais, essas informações básicas que estão no Evangelho de Jesus. E é por isso que nós fizemos o Evangelho na rádio, né? Nós abrimos o Evangelho e naquilo que ele nos inspira, nós trazemos essas informações ao nosso dia a dia. Hoje quem abriu o Evangelho foi o Alessandro. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Vamos lá, né? De novo para mais uma conversa. Cada vez mais essencial, acredito que esse entendimento espiritual que se faz presente nos nossos dias. Nós atravessamos momentos de compreensão da vida, atravessamos momentos de questionamento e através desses dois focos, né, do questionar e do compreender, nós temos a possibilidade de dar para a nossa vida até uma tranquilidade, apesar de tudo. Porque quando nós confiamos, e quando se fala de confiança, se fala de fé, né? O que é fé, se não tu basear a tua esperança, a tua confiança em algo sólido, algo que te sustenta, algo que te dá essa tranquilidade que a gente fala. Porque apesar dos acontecimentos, ela é muito mais profunda. Quando nós, e é muito normal isso, porque no nosso dia a dia nós somos cercados de situações que nos pedem posições, nos pedem atitudes. Só que nós, de uma forma errada, nós analisamos tudo pela capa, né? Tudo por fora. E nós precisamos entrar na situação e ver o que ela suscita dentro de nós, o que ela tá mexendo, o que é verdadeiro disso, o que é essencial, o que é importante. Então, é claro que essas coisas elas devem ser tratadas dentro da natureza delas e daquilo que elas exigem. Mas eu quero dizer que a nossa relação com os acontecimentos, ele tem que ser mais profundo. Porque se nós ficarmos só na capa dos acontecimentos, no externo, a gente fica louco. A gente fica perturbado e faz coisas que não deveria fazer. Intimamente e até organicamente falando, nós adoecemos porque nós não compreendemos
e jogamos para dentro só situações de extremo desequilíbrio. Então, é cada vez mais necessário esse aprofundamento. E não tem remédio, não tem receita, não tem manual mais ativo do que a questão evangélica, né? Então, qualquer título que a gente pega aqui, ele nos dá um retorno nessa direção. Porque exatamente o Alessandro abriu no capítulo, vamos ver aqui, 16, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, ele diz assim, ó, não se pode servir a dois senhores. Por quê? Ou odiará a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não se pode servir ao mesmo tempo Deus e a Mamon. Então a gente tem que estudar, né? A gente tem que entender o que Jesus quer dizer, né? Deus, Mamon, servir, Senhor, servo, isso tudo tem uma conotação muito forte, né? Então, Deus, a maioria de nós sabemos, né? Mamon, que ele fala, seria uma entidade na hierarquia parecida com o Criador? Não, né? Deus nunca teria criado um adversário, né, à sua altura, porque ele desejou tudo isso. Então, Mamon é um dos aspectos da própria criação, que é a questão da matéria, né? Então, quando a gente fala em dois senhores, a gente fala em a questão espiritual, Deus, e a questão material, matéria, que é Mamon. E o interessante é que ele diz que tu não pode servir aos dois senhores. Ou seja, porque esses senhores, tanto um como o outro, eles são muito fortes, digamos assim, naquilo que eles exigem e naquilo que eles dão. Essa é a verdade. Então, por isso que não tem como tu servir a dois, porque cada um deles exige, mas exige uma coisa totalmente diferente da outra. Então, às vezes, vamos imaginar assim, Deus, Pai bom e justo, né? Como é que pode estar acontecendo todas essas coisas, né? Nós aqui com a chuva, com todos esses problemas e tal, como é que isso tudo pode estar acontecendo? Se Deus seria um pai bom e justo, como é que ele desejaria isso tudo, né? Aí a gente vai dizer, tá, mas então isso aí é coisa de Mamon? Né? É o inimigo que está montando isso? Não é um, é o outro. Exato. Né? Em vez não é isso. Na realidade, o que acontece é que o princípio de todas as coisas é a vontade de Deus. E o resto são todos aspectos de Deus. Né? Então, quer dizer, somos filhos de Deus que estamos encarnados num dos aspectos da criação que é a matéria. E a matéria, as leis, né? Ela se, digamos assim, manifesta através do antagonismo. Ou seja, bom, mal, feio, bonito, alto, claro, né? Quer dizer, alto, baixo, claro, escuro. Então, nós que somos criaturas, nós estamos momentaneamente dentro deste aspecto para que a gente aprenda. Então, não existe a maldade, né, do Criador. Não existe qualquer intenção, porque ele é aquilo que ele é. Somos nós que não compreendemos. Então, às vezes a gente pensa, pô, tudo isso está acontecendo, como é que pode? Deus esqueceu de nós e tal. Não, nós somos eternos, a morte não existe. Às vezes nós ficamos lá cuidando de Mamon para não perder e perdermos. Tu não perde, né? Porque tu não vai morrer. A alma não morre. Mas a gente fica ali agarrado em Mamon
e se perde totalmente no caminho de ascendência para Deus, nosso Pai, porque nos avisaram, digamos assim, né, que ia chover muito e tal, e aí aquele pessoal, não estou julgando, simplesmente estou levantando um assunto, né, e às vezes tu fica ali cuidando, e que está correto, só que às vezes acontece uma coisa, tu perde tua vida te agarrando a mamão, né, tu perde uma oportunidade grandiosa te prendendo a um dos aspectos, quando esses aspectos eles existem exatamente para que a gente aprenda. E muitas vezes, ao invés de nós aprendermos, nós nos revoltamos. Ao invés de nós dizermos assim, o que nós temos que aprender com tudo isso? Que bem isso traz, né? Porque tem lições por trás, se tudo isso aconteceu pela vontade do Pai. Então, o que seria tudo isso? Né? De nós criarmos situações onde que isso tudo que hoje é uma calamidade, no futuro próximo a gente esteja mais preparada para esse tipo de coisa. Ou seja, construirmos nossas casas um pouco mais acima, enfim. Então, às vezes, a lei ela é simples, né? E até compreender, né, o contexto todo. Hoje uma pessoa me perguntou, por que está acontecendo isso? Do tipo, assim, por que com a gente? Né? Por que a gente está passando por isso? Sim, nós que somos bons, É, né? vamos dizer assim, a gente pensa em humanidade, apesar do que está acontecendo coisas no mundo todo, mas a gente meio que se preocupa quando a coisa chega no nosso círculo, né? Quando se fecha ao nosso redor. Então, por que está acontecendo isso? E a explicação ela é um pouco comprida, né? Não é uma frase que vai nos dizer ou que vai nos dar uma resposta do porquê que está acontecendo isso. A coisa é um pouquinho maior. Mas tu falou, né, da questão e o universo, porque quando a gente fala de Deus, puxa, por que Deus ou permite ou está fazendo isso também, né? A gente bota muito nas costas de Deus. O universo é equilíbrio, né? O universo é harmonia. Então, todo acontecimento, ele tende a retornar para um ponto de equilíbrio, para um ponto de harmonia. Ah, mas é duro. É, porque a desarmonia também foi dura. Então, cada vez que acontece alguma coisa climática, a gente, voltando um pouco, a gente percebe que tem um mecanismo anterior, às vezes bastante anterior, que causou alguma coisa na questão planetária, né? Não é, às vezes não é tão localizado, mas que gerou algo que não estava, vamos dizer assim, correto, não era uma coisa, não foi trocado, foi mexido, foi esculhambado, até pode-se dizer, né? E aí nós temos uma parcela de responsabilidade sobre tudo isso, porque além de toda a questão humana, quando a gente pensa no planeta, e isso já nos foi dito por vários irmãos nossos, a aura que nos envolve é uma aura pesada. E isso vem da onde, esse peso? Das nossas emanações. Não vem dos outros, é nossa. O que a gente está emanando? Agora é terror, medo e outros sentimentos densos e negativos. Mas e quando a coisa está boa, que tipo de... os interesses, as invejas, as ambições... é um monte de coisa, né? Então, isso vai formando uma... é como se fosse se desse para materializar isso, né? Na nossa ideia, que tipo de materialização a gente faria? Que tipo de forma teria isso? É uma coisa bem... E isso volta, né? Volta não, isso fica ao nosso redor e fica nos impregnando, nos impulsionando. É que verdadeiramente Deus e Mamon mesmo, né? E Mamon poderoso também. Porque um dos prefeitos, que inclusive admiro, né? Ele pedia, por que não mandam helicópteros aqui para nós, para ajudar, né? Para resgatar vidas? Sim. E ele não exigia toda aquela sofisticação que existe hoje para tirar vidas. Uhum. Né? Porque hoje existe o maior orçamento do planeta é armamento. Nós gastamos... O contrário, né? Exato. Nós gastamos... O dinheiro que nós mais gastamos no planeta é para armamento.
né? Depois vem Defesa, defesa, ataque. ataque contra, é que Mamon pode vir a qualquer momento, né? Mamon pode vir. Então o que acontece? Nós gastamos tudo isso. Agora, quanto nós gastamos, né, para investirmos, para criar situações onde que, acontecendo esses eventos, porque tudo é dinâmico. O planeta como um todo, ele é vivo, ele pulsa, né? Temos lá os vulcões ativos, temos as placas tectônicas que estão se movendo, né? Estão vivas, né? Exato. A atmosfera é um dinamismo único, né? Que ela vem, né? O próprio El Niño, a Laninha, né? São o quê? São oscilações da temperatura do Pacífico. Então, dependendo da temperatura do oceano, ele vai ditar, né, situações de clima. Em todo o planeta. Em todo o planeta. E aí nos alertam, né, do que pode acontecer. E nós continuamos passando assim, batido, né? Vamos falar nessa coisa, batido. Reclamando para Deus. Surdos, né? Sim, reclamando para Deus, mas se agarrando a Mamon. É. Né? Reclamando que como pode acontecer uma coisa dessas e se agarrando a Mamon, digamos assim, tentando proteger as nossas casas, só nossos interesses, quando que na realidade isso está acontecendo exatamente para que a humanidade como um todo, nós como um todo, tenhamos uma visão um pouco diferenciada, né? De que não adianta nós ficar brigando por coisas que nem são nossas, né? Uhum. E lá, inclusive, eles têm o melhor armamento, as melhores coisas. E aqui, digamos assim, para resgatar a vida, fica um pouco difícil. Então, é ver o momento que a gente se encontra e entender a importância de cada um de nós, buscarmos a verdade, para que a verdade nos liberte, para que através de um entendimento, por mais pequenos que sejamos, façamos a nossa parte, né? Façamos a nossa parte nessa questão ampla, né? Que é todo um sistema. Diz, às vezes eu não tenho nada que ver. Não, mas quando tu joga o lixo na rua, tu já está gerando uma situação, né? Ou tu está criando um problema porque alguém vai ter que ajuntar aquilo que tu jogou, ou às vezes tu está criando outros problemas que ele vai dar numa boca de lobo, né? E ele vai... mas foi um papel. Tem um boca de lobo ali perto de casa que ele entope com folhas de árvore. Né? Um papel de um, papel de outro. Folhas de árvore que são perecíveis, né? Então imagina um saco plástico, uma sacola de mercado, coisas assim. Então, por isso que as coisas elas estão tomando uma configuração um tanto quanto dramática, para que nesse drama todo a gente se coloque num lugar, né? Ou seja, tu vai ficar com uma mão ou tu vai ir pro lado, né? Daquele que te ampara, daquele que te ensina onde tu tá, o que tu tem que fazer, né? E verdadeiramente ele nunca é lei isso, né? Há nenhuma cruz mais pesada que possa carregar. Onde é que estaria todo o aspecto educativo se tu desse para os alunos ou para os filhos lições onde não houvessem aprendizados? Uhum. Ou não conseguissem aprender. Ou né? não conseguissem aprender. Impossível. Então, mesmo nessas situações conflitantes, nós vamos ter que aprender, né? Aprender. Por mais dura que seja. Por isso que muitas vezes a gente diz ou é pelo amor ou pela dor. Mas a maioria de nós não é que prefere. A ignorância é tanta que a dor nos conclama, a dor nos empurra, né, a essas situações e vai obrigar nós a uma transformação, né? Que é isso que vai acontecer. E muitas vezes nessa situação toda, ou nessas situações, a gente acha que a gente não tem nada a ver com isso, porque, mas não fui eu que fiz, não sou eu que estou lá no outro país, né? Nós sempre nos posicionamos afastados. Primeiro, a gente não percebe o que a gente está fazendo. Então, eu não estou lá, mas é aqui, o que eu faço? O que eu faço para auxiliar e não para prejudicar? E outra questão, eu até citei um outro dia,
Tá tendo uma guerra lá em Israel, né? Eu não tô lá, eu não tenho vínculo nenhum com lá, mas a gente sempre se posiciona de um lado ou de outro. Então, nesse posicionamento, que a gente acha que é terrível, o que o A faz ou o que o B tá fazendo, no posicionamento, tu tá te vinculando ou tu tá te colocando junto, mesmo que mentalmente ou energeticamente, daqueles que estão de um lado. Então, eu não tô lá. Não tô lá fisicamente com esse corpo aqui, mas o meu desejo, a minha vontade, os meus sentimentos, eles se somam àqueles mesmos que estão vivendo aquilo lá. Então, isso ganha força, né? Ganha força e, de uma certa forma, impulsiona tudo que acontece. Porque, de onde é que eles tiram esse desejo, aqueles milhares de pessoas que tem lá, para, às vezes, combater um ou para guerrear com o outro, senão de tudo aquilo que está ao redor deles? Porque se ao redor fosse bom, eles fariam coisas melhores, não iam por esse caminho, né? Então, a gente tem sim uma parcela de comprometimento em tudo que acontece, mesmo que a gente não esteja diretamente ligado, mas indiretamente a gente está sempre ali, né? Sim, porque individualmente é Deus e Mamon, né? Posicionamentos, né? É Deus e Mamon. Então, que visão eu tenho de Deus? E que visão eu tenho de Mamon? E Mamon aqui no livro, né, e se nós estudarmos, nós vamos ver que, né, Mamon é matéria, né, e no livro ele vai falar sobre a questão da fortuna, né, a questão da riqueza, do poder, que é Um exatamente aspecto. o que move o mundo, né? Então, como é que tu te comporta em relação a Deus nosso Pai, né? E como é que tu te comporta em relação a, a uma coisa que te foi confiada, né? Tipo, que tipo de relação tu tem com a riqueza, com o poder, né? Com a matéria, né? Porque o teu corpo é matéria, né? A tua casa é matéria, o ouro é matéria, mas tudo isso o Criador, o Pai, ele estende a cada um de nós para que a gente aprenda a separar as coisas, né? Dar o devido valor. Por isso que ele diz: não tem como servir a dois senhores. Ou tu atende os teus interesses, ou tu atende aos interesses do Criador. Por isso que, se tu reconhece Deus, tu não pode mais fazer a tua vontade. Né? E uma pergunta que às vezes. Por isso que Jesus dizia, né, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. Sim. Entendeu? Porque a vontade dele, às vezes, sei lá, né? O que seria, dependendo da situação que ele tivesse. Mas, enfim, ele não fazia a vontade dele. Ele fazia a vontade de um princípio muito maior que norteava ele, que ele entendia e que ele estava inserido nesse contexto. Porque ele também, como uma alma elevada, iluminada, velha, digamos assim, ele está sujeito a subir o rio. As chuvas, trovoadas, as mesmas coisas do que Estando nós. aqui, Porque ele está num plano material, ele está numa cadeia. estando aqui, ele está sujeito a tudo que acontece aqui. Exatamente. Não vai sair voando, né? Exatamente, que é que nem nós. Né? Então, por isso que tem que haver, a gente sempre diz, né, essa base primária, né? Que é por isso que Jesus lá também, lá atrás, ele já diz, né, o que é gerado pela carne é carne, o que é gerado pelo Espírito é Espírito. Ele deixa bem claro essas duas partes. E tão claro que ele diz, não acumuleis tesouro na terra, né? Porque o ladrão, a ferrugem e a água leva. Some Né? tudo. Some tudo. Acumuleis tesouros no coração. Então, como nós estamos preocupados às vezes com os tesouros da terra, a própria terra vem e tira de nós, obrigando a nós repensarmos, né, o que a gente tem que fazer a nível de comunidade, a nível de sociedade, a nível de planeta, para quê? Para que essas situações que acontecem em todos os povos, em todos os dias, não tragam, né, tanto
tantos problemas, mas desafios eles sempre acontecerão, né? Porque como é que tu vai aprender numa escola se tu não Não te tiver sujeita a lições matérias novas, né? né? Isso. Não tem aprendizado. Não tem. Tu fica Então, estagnado, né? e aí depois, associado a tudo isso, ele fala da salvação dos ricos, né? Que é mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Porque não é que o rico não pode, é a questão de quem cada um serve. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas que servem, estão atentos a Deus, né? Estão atentos. E outros não, outros vão por interesse. Então, todo o capítulo, ele fala exatamente disso, né? E hoje foi aberto, então, no item, né, 9, que é a verdadeira propriedade, né? O emprego da fortuna e a verdadeira propriedade. Ou seja, o que verdadeiramente é nosso. Eu ia te fazer uma pergunta que, na verdade, colocar para quem está Sim, escutando, né? sim. Que muitas pessoas perguntam, porque não se pode amar a Deus e a matéria. E as pessoas perguntam, mas como é que a gente vai fazer? Que a gente vive num mundo material de necessidades materiais. Como é que eu não vou correr atrás das questões materiais se eu preciso delas para viver? Então, é um questionamento natural, mas que também encontra uma resposta mais natural ainda, porque é a questão dos apegos, né, das dificuldades, né? Porque tudo é utilização, não é? É uma questão, por isso que ele fala em senhores, né, e servir, né? Porque cada um vai te cobrar uma coisa. Então, para cada um, tu tem que agir de uma forma não diferente, mas uma forma de respeito. O que é Deus? Né? E se eu respeito ele, o que eu tenho que fazer? Qual é o A rumo? linha. É. E eles nos ensinaram. O que é a matéria? Né? E se eu respeito, o que eu tenho que fazer? Então, quer dizer, se eu construir minha casa numa situação... O próprio Jesus fala do lance da casa, né? Uhum. Né? Se eu construir a minha casa em cima de um areião, quando o rio subir, o que vai acontecer? Mas isso, se eu estudasse as leis materiais, né, tu consegue entender isso. Sim. Então, nós não estamos aqui dizendo que a matéria é uma coisa altamente negativa, diabólica, mamon. Não. É cada uma das coisas, ela merece a tua atenção e o teu respeito. Né? Se tu amas a Deus, se tu respeita a Deus, faz aquilo que te foi ensinado. Né? Se tu, amando a Deus e tu ama também parte da criação, não deixa que isso te tome. Um exemplo simples, os nossos vícios, né? Como eles começam? Eles começam pequenos, né? Tu começa tomando um pouquinho, quando tu nota, tu perdeu família, perdeu tudo, perdeu saúde, perdeu até a própria vida. Aí tu vai dizer que a culpa é de Mamon, que te hipnotizou, te seduziu e te tirou tudo que tu tinha? Ou foi tu que, digamos assim, dormiu para as questões da lei, né? Sabendo que a matéria, ela tem esses atrativos, né? Ela fascina, uma das leis da matéria é a atração, né? Ela fascina, ela atrai o espírito. Ela agrada, né? Exato, porque quando tu entra nela, aí que tu transforma ela. E ela tem que te puxar para dentro, digamos, né? Ela tem que meio que tentar te dominar para que tu, usando ela, tu vai. Porque o próprio álcool, ele pode te destruir, mas olha os benefícios que ele traz, né? Então, todas as coisas são duais, né? Então, elas te atraem como uma forma de tu torná-las melhores, mas isso não quer dizer que pelo fato delas serem melhores, tu tem que servir a elas, delas te escravizarem, né? Então, são coisas relativamente, como a gente sempre diz, né? Simples de um lado e complexas de outro, né? E que exigem de cada um de nós essa maturidade, né? De tipo, estou servindo a Deus, qual é que é? Então, eu não sei se nós damos continuidade. Eu acho que sim, né? Vamos um tempo com a live e depois eu acho que a gente volta para não cortar no meio. Para não parar.
Pode ser. Então vamos ler aqui que esse texto Muito interessante, né? é grandioso esse texto, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, né? 16. E subitem 9. A verdadeira Que propriedade. aí É o vai dizer o título. que é teu e o que não é teu. Para ver se a gente concorda ou não, né? Para quem está escutando. Será que é verdade isso? O homem não possui do seu, senão o que pode levar desse mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo que é para o uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva, e o que não está no poder de ninguém lhe tirar. O que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico na sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem, depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que não lhe seriam, ou melhor, que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo. Aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável. Quanto àquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. O seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é como o outro, ou melhor, como com o ouro que paga. Não se lhe perguntará quanto tinham sobre a terra, que posição nela ocupáveis, éreis príncipe ou operário, mas se lhe perguntará, o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes da sua partida pagou a sua entrada com ouro e se lhe responderá, os lugares aqui não se compram. Eles se ganham pelo bem que se fez. Com o dinheiro terrestre, pudesses comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Sede bem-vindo. E ide ao primeiro lugar, onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado com razão do que tendes. Essa é uma mensagem recebida em 1860. Então, já se vão 160 anos, 160 e poucos anos, né, desse texto aqui. E a gente compara, né, com aquilo que realmente ele nos diz aqui. Será que é verdade? Será que quando a gente vai, a gente leva tudo que a gente tem aqui? Não, né? Não vai. Por isso que nós estamos sofrendo, né? O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Ó, do que encontra ao chegar e deixa-o partir, goza ele enquanto aqui permanece. Ou seja, goza, tu interage, né? Tu interage. E com uma força muito forte que pode te dominar, pode te escravizar e pode te matar, entre aspas. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso. Não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Então, se uma boa parte da população compreendesse isso, estaríamos nós brigando, né? Estaríamos nós preocupados a eventos climáticos ao qual nós estamos sujeitos, como forma de a gente se preparar. Estaríamos nós ocupando o nosso tempo para, de repente, tornarmos nossa sociedade mais equânime, né? Mais parecida na questão, não uns 1%
da população detém 99% de toda a riqueza. Isso não tem lei que explica, né? Nem as leis humanas, né? Então é para a gente ter uma noção de onde nós ainda estamos e da necessidade que o conhecimento ele carece, né? Para cada um de nós que estamos aqui, para cada um de nós. Que nem tu falou, se as coisas elas estão acontecendo, é porque verdadeiramente nós também estamos fazendo a nossa parte, né? Estamos contribuindo, né? E nessa questão de desigualdade que se fala tanto e se cobra tanto, né? Ah, mas 1% tem tanto que poderia distribuir. Nós sabemos, todos nós sabemos, que se toda a riqueza for distribuída em todos os habitantes do planeta, em questão de pouco tempo, tudo voltaria a ser como é hoje. O desequilíbrio voltaria. Pelo pensamento do... Porque não sabemos utilizar os bens materiais, né? Exato, e aqueles que, os mais espertos, vão continuar fazendo as mesmas coisas. E aqueles que não sabem usar, eles vão, em pouco tempo, desperdiçar. O termo é esse, né? Vão desperdiçar. Então, a desigualdade, ela precisa, a gente tem que pensar o seguinte, não é, claro que ela é material porque ela é visível, mas ela é de entendimento. Nós precisamos, vamos dizer assim, disseminar o entendimento, o sentimento, para que a gente, com um tempo X, consiga ter a questão material equilibrada, porque daí vai ser natural. Então, nós queremos o de fora, mas não trabalhamos o interno. Bom dia, queridos ouvintes, queridos amigos da Rádio Flores FM. Hoje estamos com a live, né, que já vem de sábado passado, e hoje é o meu primeiro dia na live. Eu não estarei aparecendo, né, na live, mas vou conduzir a mensagem como venho conduzindo na rádio convencional, né. Hoje, do livro Falando a Terra, eu trago a mensagem Se Semeias, por Francisco Malhão. Se semeias com amor, não te espante a terra eriçada de espinhos, que seria da lavoura sem o arado firme e prestimoso que opera a renovação? Que seria da vida sem a persistência da boa vontade? Ergue-te cedo, cada dia, e espalhe os grãos de entendimento e do serviço. Provavelmente surgirão, cada hora, 1000 surpresas inquietantes. As ruínas consequentes do temporal, o bote da esperança oculta, os seixos pontiagudos da estrada, a soturna visão do pântano, a guerra sem tréguas contra os animálculos daninhos, os calos dolorosos das mãos e dos pés, a expectativa torturante, são o que vive em sua luta diária, o semeador que se decide a trabalhar. Recompensas? Não aguardes a remuneração da terra. O mundo está repleto de bocas famintas que devorarão o pão, sem cogitar dos sacrifícios ou das lágrimas que lhes deram origem. Enquanto peregrinares entre os homens, o teu prêmio virá do perfume das flores, da luminosa vestidura da paisagem ou do carinhoso desejo do vento. Se semeias com amor, não indagues da causa. Consagra-te ao esforço do bem para que o solo se renove e produza. Compadece-te da terra sem água, não desampares o deserto. Não te irrites o charco. Ajude sempre, a felicidade vem do amor, o progresso vem da cooperação. A lavoura do espírito é semelhante ao amanho do campo, auxilia sem cessar. Se semeias com amor, jamais desanimes, porque é teu o trabalho do plantio, a semente, o crescimento e a frutificação pertencem ao divino semeador, que nunca se cansa de semear. Belíssima mensagem nos traz, né, Francisco Cândido Xavier, pelo livro Falando a Terra, né?
Um belíssimo final de semana a todos, cuidem-se, né? E muita luz, muita paz a todos. Até o próximo sábado. Tchau. Por isso que uma das leis, né? São várias as leis. Lei de amor, lei de trabalho. E uma das leis que são inerentes à criação, que estão inseridas, né, dentro da vontade do Pai, que se manifesta em toda a criação, e nós somos um dos aspectos, e Mamon é outro aspecto da criação, né, a matéria. Então, uma dessas leis é a lei de progresso. E nós vimos aí, tanto na mensagem, né, do Momento Espírita, né, Antônio, como na mensagem que o Alessandro leu, essa necessidade, né, dessa nossa adaptação, né, dessa nossa compreensão maior, que a dificuldade ela não vem para tirar de nós aquilo que é nosso, entre aspas, porque nada é nosso, e sim vem para nos tornar aptos e sermos melhores instrumentos na condução da própria obra, né? Então eu tinha aquela casa lá na beira do rio, deu todo aquele problema, não sobrou nada. Tu vai construir a casa no mesmo lugar? Não seria inteligente, né? Tu vai construir a casa num outro lugar, sabendo que ali tu corre esse risco. Então, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, elas estão sujeitas a essas leis maiores, a tal ponto que Jesus diz: plantio é livre, colheita obrigatória. Ou seja, somos responsáveis, né, por pensamentos, atitudes e palavras. Então, cabe a cada um de nós, assim, entendermos, né, a lei do progresso, que é aquilo que a gente vinha escutando, ou seja, o que faz a árvore mais forte, as dificuldades. E é exatamente aquela que passou pelas dificuldades que vai frutificar, que vai gerar descendentes. E os descendentes vão carregar o DNA daquela árvore. E nos animais é a mesma coisa, é tudo assim. E nós, às vezes, teríamos que aprender tudo isso, né? Olhar para trás um pouco. Porque muitas vezes se pergunta, né, qual o objetivo da vida, né? Se somos espíritos encarnados numa dificuldade, numa situação de dificuldade, qual o objetivo da vida? A gente poderia, de uma forma muito simples, e não é única e exata, mas até dizer assim, todos nós estamos caminhando para nos capacitarmos num futuro a sermos trabalhadores fiéis da grande obra de Deus, que é, entre outras, o aspecto desse nosso mundo aqui. Estamos nos capacitando para isso. O título do Momento Espírita, eu fui pegar o papel ali para relembrar o título, o sofrimento nos fortalece, porque nos traz esse aprendizado da árvore, né, que passa por extremas vicissitudes para se tornar e para gerar um fruto cada vez mais qualificado, com mais gosto, com mais aspectos que nos favoreçam. Dentro do momento, teve um momento ali que ele falou assim sobre a necessidade de chegar até o nosso coração árido, ou seja, um coração que ainda é deserto, que não consegue frutificar, parece que nada de bom, e nós achamos que consegue, mas é só a gente olhar os nossos atos para a gente ver o quanto a gente é realmente árido. Então, o sofrimento sim nos fortalece e nos transforma. A tendência é que através é sofrimento porque é contrário àquilo que eu quero. Só por isso, não é sofrimento, mas é porque ainda ele me traz uma mensagem, uma solicitação diferente daquilo que eu estou querendo. Porque por mim mesmo, eu quero só aproveitar a vida. E não é essa, vamos dizer, o caminho. Não é para isso que eu estou aqui, para aproveitar. Eu tenho que sair daqui com mais qualidade, com mais capacidade. Ou que nem o aluno, né? Eu tenho que passar de ano, sabendo as matérias que me foram oferecidas dentro do ano que eu estou nessa escola, que é bem primário ainda, mas eu tenho que aprender para poder ir para o próximo. Então, é interessante, é uma visão diferente, né? Como é que tu vai falar outra língua se tu não te sujeita, né, a um dia de chuva, ir lá para estudar, ou
te debruçar nos livros para aprender, Acordar né? cedo. Te sujeitar, ou seja, não fazer a tua vontade momentânea, e sim, tu estás fazendo, tu está te rendendo a um desejo maior e futuro, que é isso que às vezes nós perdemos bastante, né? Que é essa conexão com Deus, nosso Pai, essa conexão na compreensão do próprio sofrimento, que às vezes ele vem não como uma imposição, né, por rebeldia, e sim o sofrimento vem pela necessidade do aprendizado, para que tu tenha a experiência, né? Hoje nós podemos falar, né, que temos uma certa idade. O que nos torna, digamos assim, o que torna as coisas fáceis para nós, né? Foi que já vivemos aquilo. Então a gente sabe lidar com aquilo, né? Então, às vezes a criança é mais difícil para ela porque ela nunca lidou com aquela situação. Então para ela fica difícil, mas nós que lidamos e que carregamos esses aprendizados, eles se tornam vivos dentro de nós, mas nós só o temos pela experiência, né? Que é que nem a gente sempre coloca, né, desse mundão, né? De manhã o lobo, quer dizer, o leão levanta e diz: se eu quiser comer, eu vou ter que correr mais do que ontem. Por quê? Porque a gazela, quando ela levanta, que é o almoço do leão, ela diz: se eu quiser viver, eu vou ter que correr um pouco mais do que ontem. Então, obrigatoriamente, os dois vão ter que correr mais. Vão ter que se aprimorar, né? Exato. É o que a vida pede. Porque senão a própria vida, ela não é que te descarta, né? Mas ela te tira do páreo, né? Porque às vezes a gente não compreende. Então, por isso que nesses momentos, né, difíceis, né, que a gente está vivendo, o importante é nós não deixarmos, às vezes, nos levar, né, por essa egrégora ou esse sentimento, tirando de cada um de nós a possibilidade de auxiliarmos. Então, quer dizer, se nós não estamos nesse meio, tudo bem, vamos de repente orar para esses nossos irmãos. Existe até aqui embaixo eu estava olhando aqui na entrada da rádio, né? Existe Um posto de coleta? um posto de coleta. Então, quer dizer, tu foi tocado, entendeu? Né? Vou ajudar. Vai lá, pega umas roupas, né? Parece que a água, material de higiene, de limpeza, é muito importante. Então, claro que de repente, hoje não tem nem como levar. Mas existem outras pessoas preocupadas nisso. Então, cada um tem que fazer o seu pouco. Que fazendo um pouco, as coisas elas se tornam grandiosas, né? Elas se tornam grandes. E às vezes a gente não deve julgar, né? Onde é que vai parar? Como é que foi? Enfim, faz aquilo que tu pode. Faz a tua parte, né? Exato. Pronto. Ou seja, mostra quem tu está servindo e de que maneira tu está servindo, né? Uhum. Que esse foi o texto que nós pegamos hoje. Ou seja, não tem como servirmos a dois senhores. Então, tem que ter essa grandeza, né? De sermos maleáveis, de termos esse entendimento de Deus e termos um entendimento de onde nós estamos. Respeitarmos as coisas, ou seja, o álcool está aí, sim, mas não para que eu me... Encharque. Para que ele me escravize, para que ele se torne meu senhor. Que é ali que Jesus fala, tu entender? Ele diz que a força é tão grande que ela te escraviza. E a gente sabe disso, né? A gente sabe a dificuldade de uma pessoa materialista, digamos, né? Ela mudar. E por isso que a gente sempre fala, né? Já estamos estourados, né? Por isso que a gente sempre fala de Paulo, né? Quando ele diz o bom combate. Mas tem que combater. Se fosse diferente, ele diria assim: não precisa fazer nada. Não. Exatamente, se fosse diferente, já tínhamos dito, né? Tínhamos dito. Então ele diz: é o bom combate. Né? Lutamos e no final fomos arrastados pela correnteza. Mas quando tu te apresentar, porque tu é eterno, né? Tu vai ter a grandeza de alma, a experiência de que tu lutou até o último momento. Uhum. Que tu não foi um covarde,
né, ou preguiçoso que saiu das linhas de combate simplesmente por interesse ou por medo, né? Então é isso que a gente estende a todos vocês que nos ouvem e que a gente possa se unir verdadeiramente em oração, né, para todos esses nossos irmãos que padecem. Não é só aqui, é global, mas que a gente possa, que a nossa maior oração, eu acho, que seja essa nossa atitude no nosso dia a dia, né, de sabermos a quem nós estamos servindo. Um grande abraço. Obrigado a todos por mais essa companhia no sábado, né? E que a gente retorne sábado que vem para continuar falando sobre essas questões do nosso dia a dia, da nossa vida, das nossas mudanças que temos que fazer para deixarmos esse nosso coração cada vez mais fértil. Obrigado e até lá. A gente sempre lembra, né, que a gente tem canais, né? Então, sugestões, gostei disso, não gostei daquilo, acho que vocês têm que falar mais nisso, falar menos naquilo. É muito importante para nós. Então, tem o telefone fixo da rádio, né? Tem o WhatsApp também, que vocês podem entrar em contato conosco. Então, tem os telefones lá, vai lá no Google, digita lá. Então, a gente gostaria de ter esse feedback, né, também de todos vocês. Muito obrigado por todos vocês que nos ouviram e estamos nessa. Um grande abraço. A Flores FM apresentou Programa Renascer. Feliz por sua audiência. Renascer convida para que você sintonize a Flores FM.